Estou lendo o dicionário Vini, a partir da página 154. O nome é a palavra na letra I, irar-se. No hebraico essa palavra é katzaf. Irar-se e ficar irado, com raiva. Este verbo aparece 34 vezes e é encontrado principalmente no Pentateuco e nos Profetas, e algumas vezes nos livros históricos e na literatura poética. A palavra é usada no hebraico rabínico, mas seu uso no hebraico moderno foi substituído por outros verbos. É uma palavra cananeia antiga, como glosa, apareceu nas tabuinhas de Amarna com o significado de preocupar-se ou de acordo com outros amargurar-se. A relação com cognato árabe cazafa é duvidosa. O significado geral de katzaf é uma forte explosão emocional de raiva, sobretudo quando o homem é o sujeito da reação. O primeiro uso da palavra apresenta este sentido. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos e entregou-os à prisão custódia. Gênesis 40.2. Moisés ficou amargamente irado com os israelitas desobedientes. Êxodo 16:20. Os líderes dos filisteus iraram-se com Aquis, 1 Samuel 29:4. E Naamã ficou grandemente irritado pela falta de sentido de protocolo por parte de Eliseu, 2 Reis 5:11. Eliseu apressou sua raiva por Jeoás, rei de Israel, 2 Reis 13:19. O rei Assuero, em sua ira, depôs Vasti, Esté 1:12. Nestes exemplos, o indivíduo exaltado, geralmente um rei, demonstrou sua ira real em medidas radicais contra seus súditos. Ele estava em posição de ficar irado com a reação ou a atitude dos seus súditos. É mais raro uma pessoa ficar irada com um seu igual. É até mais raro um súdito ficar bravo com seu superior. 2 eunucos do rei grandemente se indignaram e preocuparam por as mãos sobre o rei Assuero. Esther 2:21. O substantivo derivado de katzaf se refere particularmente à raiva de Deus. O verbo katzaf é usado 11 vezes para descrever a raiva do homem e 18 vezes para se referir à raiva de Deus. Este fato, junto com a observação de que o verbo é, em geral, uma expressão de um superior contra um súdito, explica por que o texto bíblico usa katzaf com mais frequência para descrever a ira de Deus. O objeto da ira é indicado pela preposição al, contra, porque temi por causa da ira, e do furor, remar, que, entre parênteses, e fecha parênteses, com que o Senhor tanto estava irado, abre parêntese, katzaf, e fecha parêntese, contra, abre parêntese, al, e fecha parêntese, vós, para vos destruir. Deuteronômios 9:19. A ira do Senhor se expressa contra a desobediência. A ira do Senhor se expressa contra a desobediência, Levíticos 10:6, e o pecado, Eclesiastes 5:5. Entretanto, a própria pessoa pode ser a causa da ira de Deus, Salmo 106:32. No deserto, os israelitas provocaram a ira de Deus pela desobediência e falta de fé. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira o Senhor, teu Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar.
Rebeldes fostes contra o Senhor. Deuteronômios 9:7 e Deuteronômios 9:8. Moisés falou sobre a ira de Deus contra a desobediência de Israel, a qual seria no momento próprio a ocasião para o exílio. Deuteronômios 29:27. E os profetas amplificam a advertência de Moisés sobre a vindoura ira de Deus. Jeremias 21:5. Depois do exílio, Deus teve compaixão de Israel e voltou sua ira contra os inimigos de Israel. Isaías 34:2. Na versão grega encontramos as seguintes traduções: orgizomai, irar-se, e lupel, afligir-se, doer-se, entristecer-se. Ketzef, ira, indignação, furor. Este substantivo ocorre 28 vezes no hebraico bíblico e normalmente em referência a Deus. Uma ocorrência da ira de Deus está em Crônicas 29:8. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Um exemplo da ira de homem aparece em Esther 1:18. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz, desprezo e indignação. Eclesiastes 5:17. Irmã, arrote. A palavra irmã no hebraico é arrote, irmã. Como ocorre com as palavras para irmão e pai, esse substantivo é comum em muitos idiomas semíticos, considerando que irmão aparece 629 vezes e irmã só ocorre 114 vezes. O uso é raro na literatura poética, com a exceção de Cantares de Salomão, 7 vezes. A primeira ocorrência está em Gênesis 4:22. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. A tradução de irmã por arrote é só o começo. No costume hebraico, a palavra tem um termo empregado para se referir à irmã do pai e mãe. Gênesis 4:22. Ou a minha irmã. Gênesis 20:12. Também alude à tia pelo lado paterno. Levíticos 18:12. Ou pelo lado materno. Levíticos 18:13. O uso de arrote denota mais geralmente as parentas abençoaram Rebeca e dizendo-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Gênesis 24:60. Este significado encontra-se por trás do uso metafórico, onde duas divisões de uma nação, Judá e Israel, Jeremias 3:7, e duas cidades, Sodoma e Gomorra, Ezequiel 16:46, são retratadas como irmãs. Os nomes hebraicos de entidades geográficas são femininos. O significado mais especializado de amada só é encontrado em Cantares 4:9. Tiraste-me o coração, minha irmã, entre parênteses, ou amada, fecha parênteses. Minha esposa, tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Aqui, arrote é usado como termo de estima, em vez de ser termo para designar parenta de sangue. A Septuaginta traduz a palavra adelphi, irmã. Irmão é só isso. Em hebraico, a palavra irmão, irmão. Esta palavra tem cognatos no ugarítico e na maioria dos outros idiomas semíticos. O hebraico bíblico atesta a palavra
aproximadamente 629 vezes em todos os períodos. Em seu significado básico, A representa parente masculino e irmão. Este é o seu significado na primeira ocorrência bíblica. E teve mais a seu irmão Abel, Gênesis 4:2. Esta palavra representa irmão, germano ou meio-irmão. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos. Gênesis 37:14. Em outra acepção, A pode descrever parente de sangue. O sobrinho de Abrão é chamado de seu irmão e tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Gênesis 14:16. Esta passagem também pode refletir o uso de concerto do termo por meio do qual conota aliado. Gênesis 13:8. Em Gênesis 9:25, A significa claramente parente. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Labão chamou seu sobrinho Jacó de A. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça. Gênesis 29:15. Um pouco antes, Jacó se descreveu como A do pai de Raquel. Gênesis 29:12. As tribos podem ser chamadas de Ahim. Então disse a tribo de Judá, a tribo de Simeão: seu irmão sobe comigo a herdade que caiu por sorte. Juízes 1:3. A palavra A é usada para se referir ao membro da mesma tribo. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Gênesis 31:32. Em outro lugar descreve um compatriota. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. Êxodos 2:11. Em várias passagens a palavra A conota companheiro ou colega, quer dizer irmão por escolha. Encontramos um exemplo em 2 Reis 9:2. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, e entra e faze que ele se levante no meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Isaías 41:6 e Números 8:26. Algo neste sentido está no uso de concerto da palavra A como sinônimo de aliado. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Gênesis 19:6, 7. Observe este mesmo uso em Números 20:14 e 1 Reis 9:13. A palavra A pode ser um termo de tratamento cortês, como parece ser em Gênesis 29:4. E disse-lhes Jacó, a pastores cuja identidade ele desconhecia: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. O vocábulo A às vezes representa alguém ou algo que existe ao lado de determinada pessoa ou coisa. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez homem conforme a sua imagem. Gênesis 9:5. Ir embora. O hebraico é galá. Sair, ir embora, descobrir, revelar. Este verbo aparece no garítico árabe, aramaico imperial, aramaico bíblico e etiópico.
O hebraico bíblico o atesta em todos os períodos e por volta de 190 vezes. Alguns estudiosos dividem este verbo em dois homônimos, duas palavras distintas com a mesma soletração. Se esta divisão for aceita, galá, aparece cerca de 112 vezes e galá aproximadamente 75 vezes. Quer dizer, ele está falando que galá e galá, né? Galá 112, galá 175 vezes. Sem diferença alguma de uma palavra para outra, até com os mesmos acentos. Complicado. Outros estudiosos consideram que este seja somente um verbo com uma ênfase intransitiva e uma ênfase transitiva. Parece mais provável. Da forma intransitiva, galá significa ir-se embora ou sair. Este significado é visto claramente em 1 Samuel 4:21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Assim, Isaías 24:11 poderia ser traduzido por: foi-se embora o gozo da terra. Uso especial deste sentido do verbo é entrar em exílio. A primeira ocorrência bíblica de Galá traz esta acepção. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra, Juízes 18:30. Ou até que perderam o controle da terra e foram forçados a servir outros deuses. O bem conhecido cativeiro do Antigo Testamento foi trazido por Deus pelos reis da Síria e Babilônia, 1 Crônicas 5:26 e Jeremias 29:1. Embora Galá não seja usado neste sentido na lei de Moisés, a ideia está claramente presente. Se não tiveres, ó Israel, cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Deuteronômio 28:58 e Levíticos 26:27. Este verbo também é usado para aludir ao exílio de indivíduos, como Davi, 2 Samuel 15:19. Esta palavra também significa pôr-se nu. Noé bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Gênesis 9:21. A forma transitiva ocorre com menos frequência, mas tem uma maior variedade de significados. Descobrir outra pessoa pode significar ter relações sexuais com ela. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Levíticos 18:6. Descobrir a nudez de alguém nem sempre se refere a relações sexuais. Êxodo 20:26. Outra expressão, descobrir a auréola de alguém, quer dizer ter relações sexuais com uma pessoa. Deuteronômio 22:30. Em Isaías 16:3, galá, no radical intensivo, significa trair. Esconda os desterrados, não traia o fugitivo. Este verbo também pode ser usado para aludir a descobrir coisas, pô-las a nu de forma que fiquem visíveis. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor. 2 Samuel 22:16. Em sentido relacionado, Ezequiel 23:18 fala em pôr a descoberto as devassidões, em expô-las constantemente ou levar uma vida de devassidão. A revelação de Deus de si mesmo significa que ele se manifestou, Gênesis 35:7. Revelar aos ouvidos de alguém é contar-lhe algo, o Senhor o revelará.
aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse. 1 Samuel 9:15. Neste caso, o verbo não significa apenas contar, mas contar a alguém algo que não era sabido. Usado neste sentido, Galá é aplicado à revelação de segredos. Provérbios 11:13. E dos sentimentos íntimos da pessoa, por conseguinte, Jeremias 11:20. Devia ser traduzido por a ti, revelei meu caso. Assim, gala é usado para se referir a tornar algo abertamente conhecido ou dar publicidade. Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Ester 3:14. Outra acepção aparece em Jeremias 32:11, onde galá, com relação a uma ação de compra, significa não selado ou fechado. Golá, exílio, exilado. Esta palavra faz 42 ocorrências no Antigo Testamento. Esdras 2:1 usa a palavra para se referir às pessoas que retornaram do exílio. Em outras referências, a palavra significa pessoas no exílio. 2 Reis 24:15. Em 1 Crônicas 5:22, Golá se refere à era do exílio. Aí termina aqui a letra I do dicionário Vini.